Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Convido os irmãos a ficarem de pé para nós orarmos, iniciando a nossa aula nesta noite, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, Senhor, de poder participar, Senhor, desta aula maravilhosa, que o Senhor venha abençoar para que nós possamos entender aquilo que será ensinado, meu Deus. Espírito Santo, abre a nossa mente, nos dá entendimento, Senhor da glória, para que nós possamos entender a Tua voz, aquilo que o Senhor quer nestas lições maravilhosas. Abençoa o Teu servo, o presbítero Charles, que estará ministrando esta aula nesta noite, ó Pai querido. Dá a ele, meu Deus, a graça, a sabedoria, manifesta os dons do Teu Espírito Santo na vida dele, para que assim nós possamos aprender do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Amém. Pode assentar, irmãos. Então, hoje, nossa escola bíblica, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2026, revista CPAD, na sede IPRR no Ceará. Hoje, 22/6/2026, a partir das 19 horas. O tema desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Quem estará ministrando a aula hoje é o presbítero Charleson, Igreja Pentecostal Renovação dos Emidos no Ceará. Amém. A palavra com o presbítero Charles. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos me conhecem, presbítero Charles. E queremos ter nesta noite uma aula maravilhosa na presença de Deus e que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para entendermos a palavra dEle, que esta lição venha nos trazer muitas lições de vida nesta noite. Vamos ler o texto áureo todos juntos? Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis 33, versículo 4. O objetivo da lição, irmãos, nesta noite, são 3 objetivos que nós temos. Explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. O objetivo 2 é mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E o objetivo 3, saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Então, eu acredito que o primeiro tópico, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, nós vimos que o conflito deles já começa no nascimento deles. Desde o ventre, eles já haviam aquelas 2 nações, né, como diz, né, na Bíblia, que desde o ventre eles já vinham tendo aquele conflito, um puxando o calcanhar do outro. Por isso o nome dele era Jacó, suplantador. Então esse conflito durou muitos e muitos anos, até chegar o momento de que com 77 anos, dizem os historiadores, né, Jacó resolve fugir da presença do seu irmão com medo de sofrer até a morte. Mesmo apesar de as promessas de Deus, né, ele ter muitas promessas, que ele seria uma grande nação, né, que Deus ia multiplicar a sua família, mesmo assim, irmãos, Esaú temeu a sua própria morte e ele teve que fugir. Então, aos 77 anos, muitos imaginam que veem Jacó sempre novinho, né? Ele não tinha casado ainda. Por quê? Porque ele estava indo buscar uma esposa na terra da sua família, porque o seu irmão, eu estou fazendo uma introdução para nós entendermos um pouco da história de Jacó e Esaú. Então, irmãos, Esaú ele já tinha falhado muito diante de Deus. Por quê? Porque aos 40 anos, né, da história de Esaú, ele já tinha saído totalmente da vontade de Deus, ele já tinha sido rejeitado de todas as formas. Então é aí que Jacó toma posse e Rebeca o ajuda com isso, né? Apesar de ser muitas mentiras, muito engano, usando
né, de falcatrua, mas nós vemos que através mesmo dos erros dos homens, Deus ainda consegue reconstruir uma história linda, né, que é a história de Esaú e Jacó. Então, dos 77 anos até os 97 anos, ele passa 20 anos, né, com o seu tio Labão. 7 anos ele passa trabalhando, né, para conquistar Raquel, porém o seu tio engana ele, e aí depois de enganar ele dá como presente de casamento a Lia, ou Leia, e depois ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, né, juntando 14 anos, e por fim ele trabalha mais 6 anos, quando está com as duas esposas, ele trabalha e Deus já começa a enriquecer ele de tal forma que ele tem que fugir agora a segunda vez, mas agora não do seu irmão, está fugindo do seu tio Labão e dos filhos de Labão que tinham inveja, achando que ele estava roubando o seu pai. Amém? Pode passar. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 33, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o próximo. A leitura bíblica em classe vai estar no telão para todos lerem junto comigo. Amém? Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o próximo. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, e inclinaram-se. Todos. E chegou também Leia com os seus filhos, inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor, de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém. Vamos para a introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Irmãos, eu quero só pedir que os irmãos que quiserem comentar, perguntar, levante a mão para você falar no microfone para ficar gravado. Charles. Então vamos ver aqui, a introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Como eu falei na introdução, irmãos, não foram somente 20 anos, foram cerca de 97 anos em que esses irmãos, eles brigavam, né? Eles sempre estavam desunidos, né? Lutando um contra o outro. Então, imagine só, uma briga que dura quase um século, né? E de repente você ter que buscar o perdão de dentro, né? Você percebe que até os 77 anos, né, como eu disse na introdução, eles estavam naquela grande confusão dentro da casa do seu pai. Depois que Jacó foge para a casa de Labão, passa-se 20 anos, e é nesse momento que ele estava se preparando para que um dia pudesse se encontrar. Só que qual era o temor grande dele? O temor grande dele era que
ele iria chegar diante do seu irmão e poderia ser assassinado, poderia ser morto, né? Por isso diz, seu coração estava temeroso e ansioso. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e o beijou. O inesperado aconteceu. Por que foi o inesperado que aconteceu? Porque era uma resolução totalmente diferente do que Jacó imaginava. No capítulo 32, ele fica temeroso a ponto de orar a Deus e pedir uma solução para aquele problema, né? Porque é o próprio Deus que diz, volta para a terra dos teus pais. Então imagine, se Deus está prometendo algo para você, você vai temer? Lógico que todos nós somos seres humanos. Nós estamos diante de um grande patriarca Jacó, e ele temeu. Agora imagine seres como nós que temos a revelação bíblica, que não temos aquela conexão direta com Deus, que nós vemos muito na Bíblia, anjo aparecendo para Jacó, que no capítulo 32 nós vemos, ele vê anjos indo junto com eles, e Deus prometendo que ia dar vitória, pode ir que eu sou contigo, mas de repente vem o temor, vem a ansiedade, vem o medo. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo o crente tendo muita fé, ele pode ter ansiedade. Mesmo o crente sendo pentecostal, até o tutano, como dizem por aí, ele pode sofrer depressão, angústia, porque as coisas dessa vida nos levam, né, a ter medo do futuro, a ter medo das coisas que acontecem ao nosso redor. Por quê? Porque por um momento nós acabamos se ligando muito na terra e se desligando um pouco do céu. Se nós formos ter uma conexão com os discípulos, né, os apóstolos, após, né, o dia de Pentecoste, eles tiveram uma atitude totalmente diferente do que antes. Antes eles viviam escondido, temeroso, mas depois que eles têm um encontro com Deus, veja que tudo muda. E o dia de Pentecoste de Jacó, foi o momento do Val de Jaboque. Quando ele passa o Val de Jaboque e tem um encontro com Deus, parece que ele perde todo o medo, e a partir dali, ele vê que Deus mudou a história dele, ele acredita, não, eu vou na força de Deus e eu vou conseguir, e foi assim que ele conseguiu. Se os irmãos quiserem dar algum comentário, podem dar, amém? Pastor Carlos André. Pensou não? Não tem. Ele faz uma divisão aí, né? Faz 3 divisões, né? Da família. Primeiro que ele entende que a proteção, né, que ele faz acerca da família, ele vai colocando uma ordem, e se você perceber, os que ele mais ama, ele deixa por último. Ordem de prioridades, né? Ele vai colocando uma ordem, porque se ele fala, primeiro ele vai entender assim, quando ele fez lá, enganou o irmão, ele não tinha família, agora ele tem. Aí ele faz uma ordem assim, porque se me matarem a primeira, pelo menos os que eu amo, eles terão a oportunidade ainda de viver, né? Então nós vamos ver aí que o medo que ele tem, né, temor, ele primeiro pensa na família. No texto também está dizendo aí que ele desce 7 vezes, se humilha 7 vezes, né? E ele só se humilha porque agora ele teve um encontro com Deus. Porque se ele não tem esse encontro com Deus, ele não iria de forma nenhuma se humilhar. Essa humilhação aí é uma humilhação verdadeira, né? Porque entrou dentro dele uma certeza que, independente de ele morrer ou não, ele queria estar bem com seu irmão. Da parte dele, ele já vai de encontro com seu irmão, ele bem com seu irmão, apesar do medo. Porém, nós vamos ver que ele se humilha 7 vezes, e nós vamos ver aí Deus trabalhando tanto no coração dele, como no coração também do seu irmão. Porque, como você falou aí, quase uma década, quase 100 anos, né? Quase 100 anos. E o homem é mau, o homem é perverso. Se não fosse Deus entrando no negócio, ele não teria deixado ele vivo. Não teria.
Outra coisa é que Deus também promete a ele bênçãos. Deus falou com ele. Ele era um homem abençoado em toda a área, mas Deus estava dizendo que era com ele, né? E você frisou muito bem, mas nós somos humanos, né? Nós somos humanos, então a nossa humanidade, ela é independente das promessas de Deus, porque tem pessoas assim, não, Deus falou comigo, me prometeu, eu vou para frente, vou pisar na cabeça do diabo, e não é bem assim, não funciona dessa forma, né? E por pensar dessa forma, as pessoas querem pisar em outras pessoas para alcançar as vitórias que Deus prometeu para ele. Não funciona dessa forma. Você vê que ele já chega se humilhando. Ele desce 7 vezes, né? Então, só se humilha da forma que ele se humilhou quem tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, né? E ele não entrou com justificativa. Você vai ver pelo texto aí que ele não vai se justificar, porque o mal do ser humano é se justificar demais e não deixar que o perdão seja um perdão real, verdadeiro, né? Então nós vamos ver que nos traz grandes lições essa primeira parte, né? A qual a Bíblia nos fala, dos primeiros versos. Amém? Amém. Na aula passada nós vimos que Deus ele trabalhou na vida de Jacó durante 20 anos para ele ter esse encontro, né? Foi necessário tudo aquilo acontecer com ele para Deus trabalhar no coração. E é isso que na lição passada nós aprendemos, que Deus trabalha com as circunstâncias para nos ensinar, né? Assim como foi no deserto. Só que eu vejo também, né, muitas pessoas conseguem ver a questão do mesmo erro, né, que Isaac teve, Jacó teve, porque ele tem predileção, o que é filho predileto, e o pai não pode ter o filho um ama mais do que o outro. Por quê? Porque vai causar discórdia. Ele acaba fazendo o mesmo que Isaac fez, porque Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de quem? De Jacó. Do mesmo jeito, Jacó ele começa também, né, a amar mais José, junto com Raquel, que era a mãe, né? Depois ele ama um pouco a menos, a gente percebe pela predileção, né? Aí depois coloca os filhos de Lia, né? E depois, primeiro na frente vai os filhos das servas, que é os primeiros a morrer. Só que ele confunde nós nesse momento de predileção, porque ele se coloca diante de todos. Então, mesmo ele colocando, né, aquela fila de prioridades na vida dele, de amor que ele tinha, mas ele, como um homem, um patriarca, servo de Deus, ele se coloca diante da família dele, ele vai na frente. Ele diz, o primeiro que vai morrer é eu. Ou seja, é uma pessoa que está disposta a dar a vida pela sua família, apesar dele ter as suas predileções, né, que são erros, que o pai e a mãe não podem amar mais um filho do que o outro, né? Porém, você vê que ele tem coragem de dar a sua própria vida por todos, então ele vai na frente, dando o exemplo. Como o pastor estava dizendo aí, eu não fui comentar muito a leitura bíblica em classe, porque é muita coisa que tem para nos ensinar. Irmãos, a sua família só vai aprender com o seu exemplo. A sua família não vai aprender com aquilo que você fala. Você pode todos os dias falar, eu quero que meu filho seja da igreja, se você bebe cachaça. Eu quero que meu filho seja da igreja, se você fuma cigarro, se você se prostitui. O seu exemplo, não adianta você falar. Você pode falar 1000 palavras, mas o seu exemplo está sendo o contrário. Amém ou não amém? Então nós vemos que o Jacó, ele vai na frente e começa a se ajoelhar 7 vezes. E o que acontece depois? Primeiro chega, né, os filhos da serva, né? E todos se ajoelham. Aí depois chega os filhos da Lia e se ajoelham junto com ele. E por último chega José e Raquel e se ajoelham o quê? Era demonstrando o exemplo do patriarca, o que ele fez nós vamos fazer. E assim deu tudo certo. Por quê? Porque eles observaram. O líder, ele sempre tem que estar à frente para demonstrar o que vem na sua retaguarda, o que é o correto. Imagine o pastor da igreja ser todo errado, né? Dar mau exemplo diante da sociedade. O que vão pensar? Ah, esta aí é a igreja daquele pastor? Então, os membros desta igreja perdem credibilidade, sim ou não? Então, o líder, a liderança, a quem mais é dado, mais é cobrado. Ontem eu vi aqui na pregação, né?
Estou ligado. Então, aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então, é por isso que Jacó, ele toma a frente. Ele vai à frente, dando o exemplo. Amém? Alguém tem alguma coisa a falar? Pode passar, pastor. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Pronto. Aí nós vemos que Jacó, ele foi o primeiro a tomar atitudes de humildade. Porque quando o servo de Deus, ele é humilde, ele vai conseguir acabar com as guerras, com as confusões. Mas se o irmão for soberbo, for arrogante, ele só vai trazer tempestade, guerra, confusão dentro da igreja, no meio da sua família. Então você percebe que Jacó, ele se ajoelha 7 vezes. Mas aí quando ele levanta os seus olhos, quem é que toma a posição de correr? Lá se vem Esaú correndo adiante dele e abraça ele beijando. Ou seja, a atitude de Jacó, que o número 7 significa perfeição, ele viu que ele teve uma humildade perfeita. É como se, porque quando você se ajoelha diante de um homem, você está dizendo, você é o meu Senhor, eu estou à sua disposição. Só que também tinha um costume da época, que o servo, ele sairia correndo atrás do seu senhor, porque o senhor ficava parado e o servo vinha correndo. Então os dois tiveram atitudes de servos, porque muitas pessoas fazem louvores apenas para Jacó, mas nunca eu vi ninguém falando bem de Esaú, porque aqui nós vemos um exemplo também de um servo de Deus, apesar dos erros grotescos dele, né, que a gente vê que Esaú se perdeu totalmente, mas nesse ponto, apenas nesse ponto, ele também foi humilde. Deus não trabalhou apenas na vida de Jacó, Deus trabalhou também na vida de Esaú, porque Esaú, ele ficou com a riqueza lá todinha, porque o Jacó fugiu apenas com cajado, mas quando Jacó volta, né, rico, com muitas fazendas, oferecendo presente, o seu irmão Esaú diz, não, meu irmão, eu tenho também bastante, eu não preciso disso. Só que Jacó, com toda humildade, diz, aceita, meu irmão, porque este é um presente, porque eu te vejo como o rosto de Deus. O que significa isso? É que ele estava vendo como um sacerdote. Se você perceber, o sacerdote da casa, na falta do patriarca, na falta do pai, se o pai morresse, o primogênito seria o sacerdote da casa. Então, Jacó, como um exemplo de servo de Deus, ele reconheceu Esaú também como o sacerdote. Olha, você é o primogênito, eu te vejo como o rosto de Deus aqui diante de mim. Então, ele entregou aquele presente como uma oferta diante do Senhor. Então, tudo isso foi uma coisa linda e perfeita, né? Evangelista Amém. Carlos. Saúde a todos com o Pai do Senhor, amém. Evangelista Carlos. E uma coisa interessante, irmão, que aprendamos aí, é o tempo do Senhor. Pode ser que 70 anos, achamos que foi muito tempo, mas é o tempo determinado para Deus, para que houvesse essa união novamente, para haver essa reconciliação. O que nós aprendemos aí é que se esperarmos no Senhor, vai chegar o dia, a hora certa, a hora exata. Por quê? Porque está determinado por Deus. Enquanto Deus não disse assim, é hoje, não adianta nós irmos, porque nós não vamos conseguir. Mas a partir do momento que o Senhor diz, está determinado, é hoje o encontro, é hoje a reconciliação, seja qual seja o problema que for. Mas se o Senhor realmente tomar a frente, vai acontecer o que aconteceu com Esaú e Jacó. Amém? É um ótimo exemplo, porque, como diz o ditado, né, no mundo, o apressado come cru, né? Então, Esaú, ele foi tão apressado, que aos 40 anos, ele não esperou casar com uma mulher da própria família. Ele pegou as mulheres cananeia, qualquer uma que ele viu lá, pegou e casou logo com 2, a poligamia. Ele já foi logo errando totalmente, né?
Então nós vemos aí que, enquanto Esaú foi muito apressado, Jacó, ele esperou o tempo do Senhor, né? E no momento certo, ele foi para a casa do seu tio Labão, atrás de uma pessoa que fosse da família de Rebeca, para assim ter um casamento, não daquele povo cananeu, que era totalmente corrompido. Então ele pega uma filha de Labão, né? Que é Raquel, Lia, né? E enquanto Esaú, ele casa com 2 mulheres e depois tenta consertar. Ele vê que o irmão dele está acertando mais, foi para a casa da família, aí ele acha que vai acertar agora, depois de ter 2 casamentos, ele vai querer ter o terceiro para consertar, e aí é que acaba errando mais ainda, porque ele vai pegar na casa de Ismael, que é o seu irmão, que também era um fugitivo ali, ele não tinha muita comunhão, né, com os filhos de Isaac, né? Ele não tinha comunhão com a família de Isaac, já era um povo também corrompido do lado de lá. Então, veja que Esaú, tentando consertar, né, o que ele fez anteriormente, ele acaba complicando mais ainda a sua situação. Paz do Senhor, eu estou aqui pensando, Deus usa até o inimigo para abençoar, né, Jacó, porque o que o sogro fazia com ele, exatamente para quando chegasse lá na frente, ele for abençoado. Porque já pensou se ele fosse no primeiro ano ao encontro do irmão? Não tinha dado certo, né? Para você ver, a forma que Deus trabalha é diferente. E muitas vezes a gente não entende. Mas Deus usando o próprio inimigo para que tardasse a bênção, para que no dia certo Jacó fosse abençoado. Amém. É uma boa observação, porque ele poderia, né, quando foi enganado por Labão no 7º ano, ele poderia ter fugido. Me enganou aqui, eu não vou mais esperar por esta mulher, né, que era a Raquel. Mas ele, por amor, esperou Raquel mais 7 anos e durou 14 anos ali, e depois só começou a ser rico depois dos 14 anos. Então veja que a perseverança desse homem, né? A gente acha que foi muito fácil, né, ele conseguir todas essas bênçãos na vida dele, mas não foi. Ele teve que se sustentar ali, ser perseverante na dificuldade, porque imagine você trabalhar. Hoje em dia as pessoas estão lutando pelo fim da escala 6x1. Imagine a pessoa que tem uma escala, né, que não ganhava nada, só o alimento do dia a dia, e durou 14 anos desse jeito. Então nós vemos aí, né, um paralelo, né, com a atualidade, né, que o perseverante, ele consegue as coisas, amém? Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Pastor, o diácono Zé Raimundo quer trazer algo. Sim. A paz do Senhor Jesus. Aqui no tópico 3, dá para a gente ver o seguinte: o perdão verdadeiro, houve de fato o arrependimento, o perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó, e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Dá para a gente ver que tudo na nossa vida nós só conseguimos através do perdão e verdadeiro, porque muitas vezes nós perdoamos na presença, na boca, mas as atitudes e o coração fica amargurado e não se liberta. Então o perdão verdadeiro eu vejo como uma libertação, e aí é que Deus abençoa. Sem a libertação do ódio ou de qualquer ressentimento, Deus jamais vai abençoar. Amém. Amém, verdade. O perdão verdadeiro, irmãos, ele traz mudanças, né? Mudanças radicais.
ele não se torna a mesma pessoa depois do perdão. A pessoa não fica... Esaú poderia chegar diante de Jacó: olha, tu me enganou, né? Mas eu estou te perdoando. Então, nenhum fica lançando em rosto, né, o erro do outro. Apenas perdoou e vida que segue. Porque nós não podemos ter aquele tipo de perdão apenas para benefício próprio. Eu estou perdoando para não ter, para conseguir conviver, viver assim por perto, mas não é. Apesar de que a Bíblia fala que, se possível, tendes paz com todos. A Bíblia diz, se possível. Tem pessoas que não é possível ter paz. Tipo, um grande exemplo é quando Abraão, né, e Ló, eles têm que se separar porque há brigas entre os pastores de ambos, né? Então, quando começa aquela confusão, não tem como ter paz. Eles têm que se separar. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita, mas vai ficar tudo bem. Porque ali está havendo perdão, mas é para que haja harmonia, para que haja, né, para que ambos continuem servindo a Deus. Assim aconteceu também em Atos capítulo 15, quando Barnabé e Paulo, eles têm aquela briga, aquela confusão ali por causa de Marcos, né? Porque Barnabé queria levar o seu sobrinho Marcos, e Paulo diz, não, ele não vai, porque ele nos abandonou lá atrás. Então, a gente vê que às vezes não é possível andar junto, mas mesmo assim, o perdão pode ser verdadeiro e não andar junto depois. O que acontece com Jacó e Esaú aqui? É que Jacó, ele vai ali para Siquém, e o Esaú, ele volta para Edom, ele volta para o seu lugar ali, e cada um vai viver em lugares diferentes, e houve o perdão verdadeiro. Então, perdoar não significa que você tem que ficar direto bajulando o outro, né? Tem que sempre ficar apertando a mão para demonstrar, porque às vezes muitas pessoas querem demonstrar uma coisa que não é. Então, o verdadeiro perdão é aquele que esquece, é aqueles que cada um vai viver a sua vida feliz, e nenhuma das partes vai ter doenças psicossomáticas. Tem pessoas que começam a ter doenças, né, na alma, amargura, né, fica angustiado e não consegue mais viver tranquilo depois disso. Então, o verdadeiro perdão, ele não carrega essas dores, ele carrega paz, porque a paz que excede todo o entendimento é que traz o verdadeiro perdão. Amém? Vamos continuar. Pode passar. Irmãos em conflito. Tópico 1, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Então, irmãos, quando ele começa a passar pelo Val de Jaboque, é aqui que Deus quer demonstrar para ele que ele tem que ser dependente apenas de Deus. Porque até aquele momento ele achava que estava dependendo das suas próprias forças, né? A gente vê que durante 20 anos Deus vem trabalhando na vida dele, até o momento em que ele está com as suas forças por amor a Raquel, né? E quando consegue, depois dos 14 anos, aí é que ele começa a ter uma intimidade maior com Deus. Ele começa a vencer o seu tio, né, através da oração, né, através da busca a Deus, em que ele pede ao Senhor que nasça os cabritos, né, e as ovelhas de outras cores, e aí começa a ser abençoado através disso. Então você vê que Deus vai trabalhando etapa por etapa, até ele saber que toda a riqueza que ele tem, ele dependeu de Deus. Então, aqui no Val de Jaboque, Deus, ele quer mostrar para ele que ele não é mais o Jacó, que a partir de agora ele tem que ser o príncipe de Deus, o Israel de Deus. Então, essas atitudes, irmãos, que vem no novo nascimento, que o Jacó é como se ele tivesse um novo nascimento, as atitudes agora têm que ser outras. Ele não pode aceitar mais os deuses estranhos dentro de casa, que é o que vai acontecer aqui no capítulo 35, depois
que nós vamos ver. Então ele começa a tomar atitudes dentro de casa, atitudes ao seu redor, e a primeira atitude que ele tem é o verdadeiro perdão. Então, o crente, irmãos, que ele não tem a mínima atitude de perdoar o seu irmão, ele não tem a Deus, porque é o mínimo. Quando Deus só vai perdoar as nossas ofensas, nós perdoarmos aquele que tem nos ofendido. É uma oração muito importante no Pai Nosso. Apenas muitas pessoas oram o Pai Nosso e parece uma reza. Eles estão apenas falando palavras da boca para fora, enquanto odeia seu irmão. Tem pessoas que não suportam o irmão por causa de coisas tão pequenas nessa terra, e depois diz que é servo de Deus e fica dizendo que serve a Deus de verdade, mas as suas atitudes, irmão, só Deus conhece cada um de nós. Então nós podemos enganar todo mundo, nós podemos enganar todos ao nosso redor e dizer, olha, eu estou em paz com todos, mas lá dentro Deus te conhece. Deus sabe se você perdoa a todos mesmo. Deus sabe se você tem aquela angústia por causa do seu passado, que não perdoou ainda por causa de algumas coisas. Irmãos, nós temos que fazer uma oração que eu costumo fazer, que é: Deus, perdoa até por aquilo que eu não sei, até por aquilo que eu não sei se ainda no passado ficou alguém machucado, mas me perdoa por isso, se eu deixei alguém machucado no passado, porque às vezes, irmãos, nós acabamos até esquecendo de pedir perdão para as pessoas, pelo aquilo que nós fizemos com elas. Então, que o nosso coração possa ficar em paz. Eu perdoei a todos ao meu redor, ou eu tenho machucado as pessoas ao meu redor e continuo ainda fazendo a oração do Pai Nosso como se estivesse fazendo alguma coisa. Então o Pai Nosso nos ensina muito, e uma dessas coisas é essa: Deus só vai lhe perdoar se você perdoar o seu irmão. Pode passar, pastor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos ser aquele crente mecânico, achar que eu sou assim porque eu quero ser desse jeito. Nós temos que colocar tudo que é Deus que faz em nossas vidas, é a graça de Deus. Você vê que ele coloca como se Deus tivesse dado os filhos, tivesse dado a riqueza. Ele fala para o seu irmão Esaú: tudo isso que você está vendo aqui, meu irmão, foi o Deus de Abraão, de Isaque, que me deu, o Deus de nossos pais. Então que possamos ser gratos a Deus pelo aquilo que Deus nos deu, porque muitos crentes, muitos cristãos, eles querem se firmar na força do seu braço, dizer que não, eu sou desse jeito porque eu tenho força, eu consigo, como o pastor Carlos André disse, que muitas pessoas dizem: o diabo está debaixo do meu pé. Aí a primeira luta que vem, o diabo dá uma rasteira e pronto, o diabo que estava debaixo do pé dele deu uma rasteira, ele caiu. Então o crente, ele não pode ser autossustentável. O crente, ele é Deus que sustenta ele por toda a totalidade. Irmão, se a graça de Deus sair sobre a sua vida, você está perdido. Você não consegue ir para canto nenhum, para lugar nenhum, sem a presença de Deus. Então tem que fazer igual Moisés: se a tua presença não for comigo, eu não vou. Não, mas eu estou te mandando com um anjo. Não, mas eu não quero um anjo não, eu quero a tua presença. Hoje em dia, irmãos, algo muito horrível está acontecendo nas igrejas, é que quando fala-se em anjo, todo mundo se arrupia, todo mundo fica extasiado: eita, tem um anjo. Mas quando fala Jesus está na casa, aí parece que está normal. Mas falou em anjo, as pessoas já ficam logo extasiadas, dizendo que a presença de Deus, às vezes, é emoção. A pessoa apenas ouviu que tem um anjo aqui, já fica achando. Mas quem é o maior? É Deus. Maior do que os anjos. Os anjos, irmãos, eles se ajoelham diante de Deus. No dia que João, lá em Apocalipse, ele se ajoelha diante do anjo, o anjo diz assim: levanta-te, porque eu sou o teu conservo. O que é conservo? É que o anjo era servo de João.
E João era servo de Deus, ou seja, o anjo era servo do homem. Enquanto os homens querem adorar anjos, os anjos estão dizendo: olha, você tem que adorar a Deus. Amém? Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Então, irmãos, aqui também, que é Lucas 11, 5, 10, né? Essa passagem aqui é quando o homem chega de madrugada, batendo, né, lá na porta, pedindo uma ajuda, e aquele homem, por tanto importunar, ele diz: eu vou ter que atender, porque se eu não atender... Aí, no final, Jesus disse assim: buscai e me achareis, batei e abri-se-vos-á, né? Então, nós vemos, irmãos, que você vai conseguir mudar a história da sua família, a história do seu lar, a história ao seu redor, não através da força, mas através do poder de Deus, através da oração, do jejum, através da palavra. Porque muitas pessoas, irmãos, eles criam os filhos, né? Eu gosto de sempre vem ao meu coração o maior exemplo, um exemplo familiar. Às vezes os pais, eles tentam ensinar o filho, né? Coloca calça comprida, faz isso, faz aquilo, coloca milhares de regras. E isso eu não estou falando contra as regras são importantes. Porque se não tiver regra de trânsito, vai haver um caos. Se não tiver leis nesse país, vai haver um caos e assassinatos, e esse país é corrupto por causa que as leis são fracas. Então eu não sou contra as leis. Porém, às vezes os pais, né, o patriarca, ele costuma dar muitas leis, mas não ensina o filho, os parentes, a ter um contato com Deus. E isso lá na frente vai causar um grande estrago, porque a pessoa vai se acostumar apenas a ter uma religiosidade. E é muito perigoso. Nós temos que ensinar as pessoas a ter um verdadeiro encontro com Deus. Enquanto nós somos o Jacó, dependendo apenas da nossa força, enganando, tentando trapacear, né, querendo dar um jeitinho brasileiro, tudo na nossa vida vai dar errado. Não adianta tentar ter amizade com o pastor para angariar grandes cargos. Por quê? Porque se você não tiver o dom de evangelista, não tiver o dom de pastor, não tiver um dom de missionário, né? Se você não tiver esse chamado que está em Efésios 4:11, né? Porque Deus chamou alguns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. É Deus que chama. Então, às vezes, muitas pessoas querem chegar lá, né, à custa da sua própria força, do seu próprio braço, né, através de amizade, através do seu dinheiro, mas quando chega lá, não tem o dom, e aí a vergonha é grande, porque nós temos que depender de Deus, nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Se é o nosso chamado de ser mestre, né, que é professor, que eu acredito que seja o meu chamado, eu tenho que aceitar isso. Eu não posso querer ser um pastor, querer ser um evangelista, se eu não tenho esse dom. Eu não posso querer ultrapassar. Se eu não conseguir, aí nós quebramos a cara quando queremos conseguir tudo na força do nosso braço. Então Jacó, ele entendeu que somente através de Deus, da dependência total de Deus, ele iria conseguir, como conseguiu, né, fazer com que toda esta confusão se transformasse em bênção na vida dele. Amém? Os irmãos estão muito calados, se quiserem comentar, viu? Tópico 2, Esaú. É o subtópico, na verdade. Tópico 1, subtópico 2, né? Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, o seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Então, irmãos, aqui Deus fala muito comigo nessa segunda parte. Na primeira parte, né, Deus muda também, né, faz um processo durante os anos também, mudando a vida, né, a forma de agir do Esaú, porque ele poderia ter chegado ali e matado seu irmão. Então veja que Deus está trabalhando dos dois lados. Ou seja, quando você
lembrando, Jacó, ele orou no capítulo 32. Os irmãos têm que ler as passagens para entender por que Deus trabalhou. Então, o Esaú que orou no capítulo 32, agiu no capítulo 33. Então, às vezes, você, antes de pedir perdão para uma pessoa, você chega assim de vez, né, e não orou, não fez nada, e às vezes você vai agir errado através da palavra, ele não vai receber bem, então você tem que orar antes, né? Você tem que primeiro, irmãos, adubar o terreno para fazer o plantio, para plantar. Porque se na semente vai nascer, a plantação vai nascer errada, vai crescer errada. Então, primeiro você tem que adubar através da oração, do jejum, da palavra. Então, aquele coração vai estar preparado para receber a semente. Assim também é no evangelismo, né? Nós temos que preparar aquele terreno para depois plantar a semente. E o segundo aqui, transformar o ser humano, o seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. Irmãos, eu fico assim, às vezes, injuriado quando pessoas dizem assim: eu sou desse jeito, Deus não me muda, é porque eu nasci assim. E mesmo crente velho que eu digo assim, não é um crente idoso não, é crentes que têm anos, né, de história dentro da igreja, diz que Deus não muda ele porque ele tem esse caráter, ele tem essa personalidade. Mas, irmãos, Deus é o que muda a personalidade, Deus é o que muda o caráter. Se você for ler lá em Efésios, em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver o fruto do Espírito. E uma dessas coisas lá é a temperança. O que é temperança? É o temperamento. Deus muda o temperamento da pessoa. Um grande exemplo, Paulo. Aquela pessoa explosiva, eu vou para matar, agora vem para abençoar. E depois se torna um homem tão amoroso, que a igreja de Corinto está pisando nele e ele está aceitando. Ele dizendo: olha, eu tô me humilhando diante de vós para não machucar nenhum. Ele começa, se você for ler a carta aos Coríntios, é um pastor se humilhando aos seus membros, dizendo: vocês reconhecem a todos como apóstolo, mas eu, como vou diante de vocês com humildade, vocês não me recebem como apóstolo. Então você vê aí que aquele homem que era, né, assim, que tinha um temperamento forte de ir atrás, fazer a obra de Deus, né, antigamente na religião judaica, né, prender os irmãos, né, nas cidades, agora ele vai salvar os irmãos nas cidades, diferente, ao invés de assassinar, agora vai salvar. Então veja, Deus é aquele que transforma o caráter do ser humano. Então, e não existe homem algum na terra que Deus não transforme o caráter. Todos os homens, por mais que sejam o pior assassino do mundo, e nós vemos muitos exemplos do que acontece. Pessoas que eram maus se tornando pessoas super dóceis e boas. Pode passar. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja, o cônjuge também não. Algo incrível aqui, irmãos, tem homens que têm uma esposa maravilhosa, crente, serva de Deus, e ele morre no mundo. É ou não? Tem muitos homens que morrem sem ser transformados, sem ter aquela atitude de aceitar Jesus. Não, deixa para lá, deixa para depois. Daqui a pouco chega o fim da vida, morre e a esposa não consegue. Ou seja, por mais que o casamento seja abençoado, seja lindo, né? Ou seja, a religião não tem esse poder, e o casamento, que aqui eu vejo que o comentarista, ele colocou dois grandes exemplos. Que onde é que você pode ser salvo? É dentro da religião. Querendo ou não, nós pertencemos a uma religião, que é o cristianismo. Mas o cristianismo, ele só consegue salvar através do Espírito Santo, através de uma revelação. O mesmo Judas que fazia parte dos 12 apóstolos não foi salvo. E lá estava o Pedro, que era muito mais, né, que se nós fôssemos escolher, né, entre daqueles quem nós iríamos eliminar, o primeiro que seria eliminado era o Pedro, muito explosivo. Esse homem aí não dá certo para ser um apóstolo. Agora Judas não, Judas ele sempre está dizendo: deixa esse dinheiro desse alabastro aí que nós queremos ajudar os pobres, deixa esse dinheirinho aí, não vá gastar com coisa errada. Você vê que
as atitudes que nós vemos nem sempre são as verdadeiras. Né? E a gente vê que João diz, não, mas Judas dizia aquilo ali porque era ladrão e andava com a bolsa. Enquanto Pedro, que era explosivo, cortou a orelha de Malco, era o de boa atitude, que Jesus chega diante dele e diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo, e a segunda vez, tu me amas, eu te amo, e na terceira ele já começa a se esbaldar de chorar porque não aguenta. Eu acho que ele não acredita que eu amo tanto ele, porque a pessoa, depois de ter negado Jesus 3 vezes, mas dentro do coração dele era um homem fraco, era demonstrando que todos nós somos frágeis, somos fracos, só aceitamos Jesus por causa da revelação. Se o Espírito Santo não entrar e fazer aquela mudança, rasgar o nosso coração, nós não temos mudança. A religião não vai mudar, o casamento não vai mudar, mas somente a revelação da palavra de Deus que causa essa mudança. Amém? O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque o trocou por um prato de ensopado, né? Conferir com capítulo 25, versículo 31 ao 34 de Gênesis, né? Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É por isso que muitos teólogos, historiadores, dizem que quem tinha que pedir perdão era o Esaú, porque ele age totalmente contrário à palavra de Deus, é ele que vende. E aí Jacó, como esperto, né, criado por Rebeca, pergunta, jura-me? E ele diz, eu juro. E juramento, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 5, nunca jure, né, diante de um anjo, porque o anjo pode dizer amém. E se o anjo disser amém, vai acontecer. Então você não pode ficar dizendo, eu juro que eu vou fazer isso. Assim como Ananias e Safira acham que está fazendo um bem, contando uma mentira, eu dei tudo, mas não deu. Assim eu vejo muitas pessoas fazendo o dia de hoje, ele dá metade, ele ganha tantos R$1.000, mas está aqui, pastor, todo o meu dízimo é isso aqui. Mentira. Tem que tomar cuidado, senão vai morrer igual Ananias e Safira. Não é porque ele está enganando o pastor, mas não está enganando Deus. Então ele trocou, irmãos, a sua primogenitura. Ele descartou, ele achou que, não, isso aqui é só um nome. Isso aqui não é um chamado de Deus, não. Isso aqui é apenas um cargo. Eu posso fazer o que eu quiser com esse cargo. É aí que muitos pastores se enganam, porque aquele que tira a mão do arado não pode olhar para trás, né? Tem que seguir adiante. E assim ele fez. O chamado dele de primogênito ele tinha que levar até o fim. E Jacó, sabendo que o irmão dele era maleável, ele foi tentando algumas vezes até conseguir. Ele foi o verdadeiro suplantador, o Jacó tentando enganar e o irmão doido para ser enganado. Eu vi até uma vez certa pessoa dizendo assim, que o mundo ele está em equilíbrio, tem os espertos e os bestas. Tem pessoas doidas para enganar, mas tem outros doidos para também ser enganado. É por isso que os espertos se dão bem, porque eles mandam lá no WhatsApp uma mensagenzinha, aí o outro vai lá e clica. Eu ganhei dinheiro. Perdeu o dinheiro. Enquanto o esperto, ele vai agir, enquanto o outro está frágil. Assim que o mundo gira, irmãos. Então nós temos que não ser esperto igual Jacó, tentar enganar, e não ser também igual Esaú, querendo ser enganado, sabendo da verdade, que eu não posso negar o meu chamado de Deus, que eu não posso trocar aquilo que Deus me deu por qualquer coisa. Pode passar, pastor. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas.
o filho predileto de Isaac, enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. Então, irmãos, o Esaú, ele era o predileto do seu filho, do seu pai Isaac. O Esaú, ele tinha tudo para ser, né, o pastor da igreja, como se pode dizer hoje, né? Ele tinha aquela primogenitura, olha, tu vai ser o próximo, né? Ele se segurava nessa promessa, mas aí por qualquer coisa trocou isso. Enquanto Jacó, ele estava preparado, né, pela sua mãe Rebeca, que é o filho predileto de Rebeca, era Jacó, então ele foi preparado para tomar a bênção do seu irmão, e a todo custo ele conseguiu. Só que Deus, irmãos, eu esqueci o livro que começa assim, que Deus rejeitou a Esaú, aborreceu a Esaú e amou a Jacó, né? Então nós vemos que desde o nascimento Deus já sabia qual era o intento de Esaú, que ele já ia ter esse caráter de vender tudo. Então, pela presciência de Deus, nós que cremos, né, na doutrina da predestinação, pela presciência de Deus, assim como está em primeira carta de Pedro, né, que Deus ele escolhe pela sua presciência, assim Deus ele já vê aquele filho que vai, né, obedecer, que vai fazer de tudo pela primogenitura, e o outro que vai desperdiçar, né, a sua salvação, que vai desperdiçar a sua primogenitura, menos tendo todas as chances, porque Deus, irmãos, ele dá chance para todos, mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Amém. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó, Gênesis 32:11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, veja que a primeira atitude de Jacó é o quê? É orar a Deus. Antes de ter aquele encontro, ele não vai assim com a cara e a coragem. Muitos crentes, eles acham que coragem, o homem corajoso é aquele que enfrenta, que vai para cima, mas não é apenas isso. Se você for para cima dos problemas com a sua própria força, você vai quebrar a cara. Não podemos esquecer de Deus. Eu quero ser rico e vou ser rico de qualquer jeito, e se esquece que quem dá a bênção que traz paz é Deus. Muitas pessoas têm buscado achando que ser rico, que ser famoso é vencer na vida, e buscam isso e acabam se perdendo. Muitos acabam se perdendo, mas a verdadeira vitória do servo de Deus não é ganhar este mundo, mas é ganhar os céus. Você tem que ter o maior tesouro seu, tem que ser lá, não é aqui na terra. Então, veja que enquanto um está buscando o tesouro na terra, o outro está buscando o tesouro do céu, e assim devemos ser nós. Nós devemos buscar a Deus em oração, buscar aquilo que nós queremos em oração, e não apenas no esforço humano, no esforço. Tem até o exemplo de um certo irmão que o pastor Vicente sempre contava aqui, né? Que é um exemplo de que o irmão, ele começou a ser abençoado, a largar a sua venda, o seu comércio, e cada vez que Deus aumentava, ele diminuía um dia na igreja. E com o tempo foi passando, até chegar um tempo que ele só via um dia na igreja, porque a bênção estava grande demais. E aí, quem foi que deu essa bênção? A ponto dele esquecer de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nem sempre a bênção que nós recebemos vem de Deus. Às vezes vem do esforço próprio, às vezes vem do diabo. Observe que quando Jesus vai ser tentado no deserto, o Deus desse século oferece para ele as riquezas desse mundo. Então o Deus que está oferecendo riquezas desse mundo para os homens, quem é? É Deus ou é o diabo? É o diabo. O primeiro que ele resolveu, né, tentar enganar foi o Adão no jardim. E depois tenta enganar Jesus, né, lá no deserto. Um cai no jardim de delícias e o outro vence no deserto, para você ver que não importa o lugar que você esteja.
Adão estava num lugar lindo, ele tinha tudo para ficar de pé. E Jesus estava no deserto, ele tinha tudo para cair. Mas quem foi que ficou de pé foi aquele que negou. Foi aquele que obedeceu a palavra. Não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, né? Só ao teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então Jesus vence através da palavra. Adão poderia ter vencido desse jeito, mas veja que quem venceu foi Jesus. Ele foi que deu o exemplo, e todos nós vamos vencer através da palavra. Então é assim que nós devemos vencer, amém? Subtópico 3, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas de seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Gênesis 33, 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas. Então aqui nós já comentamos, o pastor Carlos André já trouxe, né, esse entendimento de que ele colocou 3 comboios, né, de animais e 3 levas de pessoas, né, para se apresentar adiante. Primeiro vai os presentes, depois vai a família, e Jacó passa todos à frente. E aí o seu irmão pergunta: de quem é tudo isso e para quem é? É para o meu Senhor. Então ele já vai se apresentando. Quando ele diz também, né, vem aqui ao meu coração, eu acredito que quando ele vê o rosto do seu irmão como o rosto de Deus, é assim que nós devemos se apresentar diante do Senhor. Ele deu o melhor que ele tinha, irmãos, para o seu irmão. E às vezes nós não temos coragem de dar o melhor para o nosso Deus. Veja, é um ser humano, mas ele viu como Deus, ele deu o melhor que ele tinha. Da sua fartura que Deus enriqueceu ele, ele deu aquele presente, aquela oferta para o seu Senhor, né? Que ele estava ali diante do seu Senhor. Então assim nós devemos chegar diante de Deus também aqui na igreja, nos cultos, dar o nosso melhor, tanto no louvor, né? Porque quando se fala em dar o melhor, todos só pensam em adoração, em oração, né? Mas quando falam em dinheiro, todo mundo se entristece e ninguém quer dar o melhor, né? Quando se trata do bolso, né? Colocar a mão no bolso. E hoje em dia ninguém cria vaca, né? Nós ganhamos salário em reais, né? Em dinheiro. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família. Eu comentei isso aqui há pouco no início, para que tenhamos uma família funcional. Então, se nós tivermos predileção, o que é isso? É filhos prediletos, vai criar um lar infuncional, disfuncional, né? Um vai ter inveja do outro, olha, o meu pai olha mais para aquele, a minha mãe prefere aquele outro. Então veja que isso já começa, ele já vê que o seu pai preferia o seu irmão. Imagina, Jacó sabia que Isaac preferia Esaú, preferia seu irmão, e sua mãe preferia ele. Então o que vai acontecer? Quando ele tem os seus filhos, ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. E muitas famílias replicam aquilo que ela passou na vida, né? Os filhos replicam aquilo que eles veem nos pais. Então o Jacó, ele vai replicar agora o que ele viu no seu lar, quando foi criado com o seu irmão Esaú, ele vai replicar dentro do lar. Ele vai preferir José, ele vai preferir os irmãos, os filhos de Raquel, do que os filhos, né, das 2 servas e os filhos de Léia ou Lia, né? Amém? O que eu estava meditando aqui, irmãos, é que quando Jacó chegou perante Esaú, como o presbítero Charles falou aí, né? Ele sentiu ele como um senhor dele. E se não lembrar no início, Esaú trocou a primogenitura dele pelo um guisado, né? Quer dizer, deixou de ser primogênito para ser pelo guisado. E
Jacó ficou sendo primogênito. Mas mesmo assim, no encontro que ele teve, ele não levou em conta isso, de ele saber que ele tinha trocado, porque se fosse atualmente hoje, as pessoas, não, ele não é mais nada, agora sou eu. Mas não, mas Jacó, mesmo assim, foi perante ele, humilhando-se a ele, mesmo sabendo do que tinha acontecido para trás, né, que ele tinha vendido, tinha trocado. Mas o que é interessante, ressalto, é a humilhação de Jacó perante Esaú, mesmo sabendo que ali ele não era mais primogênito. Sim, Jacó, pela troca, mas ele se humilhando perante a ele. Então é o que devemos fazer atualmente, é isso, sabe? Não é porque, não, mas eu sou isso aqui, não, nós não somos nada. Nós somos, verdadeiramente, somos servos de Deus, graças a Deus. Mas sabendo que não podemos, de hipótese alguma, achar que somos maior do que um ou que outro. Nós somos todos iguais. Porque o que eu aprendi nessa noite, eu estou aprendendo, é exatamente essa questão de Jacó. Se humilhar, sabendo que estava em primeiro lugar. Mas isso aí ele não levou em conta isso. É verdade, mesmo sabendo que as promessas estavam com ele, o irmão negou, ele pegou, né, mesmo através de falcatruas, mas Deus ele começa a se revelar para ele que iria fazer dele, né, quando é em Betel, ali que ele tem aquele sonho dos anjos, né, subindo e descendo. Então, quando Deus firma aquele pacto com ele e diz que ele vai ser uma grande nação, você vê que ele sabe das promessas. Mas mesmo você tendo todas as promessas de Deus, né, nas suas mãos, e você reconhecendo, olha, o próprio Deus falou comigo, mas eu temo que ele pode me matar. Eu tenho toda a humildade de chegar lá e me humilhar diante dele, de ser humilde, de não ir, né, e chegar diante do Esaú e dizer, olha, tu negou, passar na cara. Foi você que negou a primogenitura, eu peguei mesmo, e eu saí da casa de meu pai, eu não quis nada da primogenitura, tudo que eu tenho agora foi Deus que me deu, e eu tenho com tudo, e eu sou o bam. Mas não, ele chega com toda a humildade, se ajoelha 7 vezes, e chega lá com toda aquela mansidão e temperança que é do servo de Deus, que é para acalmar, né, a fúria do inimigo, né, das pessoas que lhe odeiam. Você não pode chegar querendo bater boca, você tem que chegar com mansidão, com humildade, que aí nós vamos conseguir, né, colocar como se fosse brasa sobre a cabeça da pessoa, né? Eles vão pensar, como pode, eu fiz tanto mal a ele e ele vem me fazendo bem, né? Amém? Segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás. Adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33, versículo 3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Então, irmão, nós vemos que depois que ele se ajoelha ali 7 vezes, né, como eu falei no início, né, nós fizemos uma introdução, acho que a nossa introdução falamos quase toda a lição, né, pastor? Então, a gente já vai ter que correr um pouco, porque nós já estamos muito atrasados. Então, você veja que ele se ajoelha, pode passar, pastor. Ele se ajoelha 7 vezes, e quando ele vê o irmão dele correndo como um servo, ele se alegra e pronto, consegui minha bênção. E assim nós devemos agir, né? Temos que ir com humildade, né? E quando nós vermos, lá se vem a bênção vindo ao nosso encontro, que é isso que ele aguardava. Ele achava que tudo iria acontecer o contrário, mas aconteceu conforme Deus queria, né? Conforme a oração dele, aplaca o coração do meu irmão, e foi isso que aconteceu. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem o poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então, o maior exemplo de humildade quem é? É o nosso próprio Cristo. Ele nos ensinou, né? Aprendei de mim. Eu tomo muito cuidado, irmãos, e às vezes fico assim, meio duvidoso quando um irmão chega, eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu sou tão humilde, aí começa a se gloriar com aquela humildade dele, eu vou em tal canto e faço isso porque eu sou humilde. Aí eu digo, quer ser Jesus, porque quem disse para aprender ser manso e humilde é com ele, porque humildade, irmão, do ser humano é difícil. Porque a humildade, ela não quer se mostrar. A verdadeira humildade, ela não quer ser vista. Quando ela dá uma esmola, ela não deixa à esquerda, Jesus sabia dar selfie já, né? Não esconde uma mão e bate a foto com a outra, né? O pessoal esconde a mão e bate a foto, né? Já pensando, né? Esconde uma mão, bate a foto, olha ali a cesta e o irmãozinho lá. Eu nem queria sair. Mas, por quê? Porque não é errado, né, bater foto para mostrar, para dizer, olha, a igreja está fazendo. Porque muitas pessoas dizem assim, o pastor, essa igreja não faz nada. Porque se o pastor tirar a foto que está dando a cesta básica, é errado. Se não tirar, os irmãos, alguns dizem que a igreja não faz nada. Então fica a dúvida, né? Só que o errado, irmão, que Jesus está falando, não é as pessoas saberem. É a atitude do nosso coração. É a tua mão esquerda ver o que a direita está fazendo. Tu faz é para os outros verem. É isso que Jesus está falando. Não é porque os outros vão saber, porque é necessário que as outras pessoas saibam. Paulo, tudo que ele fazia, ele dizia nas cartas. Ele estava sendo arrogante em dizer não. Ele estava falando como exemplo, né? Por isso que ele diz, né? Ser de meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Aí é outra história. Não é aprender de mim, Charles, que sou manso e humilde. É ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o exemplo. Se eu não for exemplo, tiver o exemplo de Cristo na minha vida, eu não posso pedir para ninguém, né, ser igual a mim, porque eu não estou sendo igual a Cristo. Então o maior exemplo é Jesus. Amém. Segundo tópico, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão, inúmeras vezes, toda sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó já não tiveram mais lugar. Então, irmãos, tem que ir se humilhando, tem que ir passo a passo, né? Não há nada, mágoa, cólera que não possa ser emplacada se Deus não estiver com você. Tem pessoas que é tão rabugenta, tão ruim, que você tem que ir várias vezes até acalmar aquele coração, né? Tem coração que para aceitar Jesus é depois de muita insistência, não pode dizer, esse daí não tem mais jeito. Não, tem que ir aos poucos, né? Vai uma, vai duas vezes, até que na 7ª vez, né, o número perfeito, né, ou 70 vezes 7, né, você vai tentando até Deus fazer o milagre. Se Deus não fazer o milagre, você tentou de todas as maneiras, é porque a culpa é dele, não sua. Você está com o coração tranquilo, em paz, porque você fez de tudo. Amém? Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, irmãos, é mais fácil conquistar toda uma cidade do que um irmão. Você observa que às vezes é muito mais fácil de uma pessoa da rua aceitar o seu perdão do que um irmão, né? Quando você ofende, deve ser muito por causa da proximidade. Ele espera muito, né, daquela pessoa. Não, eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso. Observe que quanto mais a proximidade, mais é difícil, né, o perdão, porque você tem uma expectativa maior. Você não tem expectativa nenhuma de que o seu esposo vai lhe trair, o seu irmão vai lhe trair, que vai acontecer isso de alguém que você tanto ama. Então é por isso que é mais complicado o perdão quando há um amor, quando há uma conexão maior. Então
É muito mais fácil conquistar toda a cidade do que aquele que está mais próximo de você, que é um grande exemplo, o irmão, né? Pode passar, pastor. Pastor Vicente, tem alguma coisa a falar sobre isso? Tópico 2, subtópico 3, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome de Deus de Abraão, do Deus de Abraão, foi glorificado diante do perdão. O nome de Deus foi glorificado. Pode passar. Como seria precioso se hoje, irmãos, que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. Irmãos, os irmãos acham, né, uma pergunta retórica, que Deus ele quer que haja confusão dentro da igreja, que os irmãos se odeiem? Não, Deus ele quer que os irmãos sirvam em união, estejam em união, assim como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então, quem é que quer isso? Quem é que tenha discórdia dentro da igreja? É o diabo. Então, toda vez que um irmão está contra o outro dentro da igreja, ele está fazendo a vontade do diabo. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa do Salmo 133. Então, irmãos, que possamos envergonhar quem? O diabo. Que possamos chegar diante daquele irmão, às vezes o irmão, você não sabe nem por que ele tem raiva de você. Então faça igual o Jacó, chegue lá, irmã, eu te amo, eu te perdoo, faça isso de coração, de verdade. É muito feio, irmãos conhecidos como cristão, como crente, odiar uns aos outros. Enquanto nós vemos, às vezes, pessoas do mundo que perdoam tão fácil. Será possível que pessoas do mundo estão mais fáceis de perdoar do que os verdadeiros servos de Deus, os cristãos? Então que possamos ser exemplo. Se alguém lhe odeia, seja qualquer for o motivo, vá lá, peça perdão e se reconcilie. Amém? O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus, né? Mateus 18, 15 a 17, né? Então, você tem que buscar, né? Primeira vez, segunda vez. Aí, se o irmão não quiser, você leva, olha, pastor, eu já tentei de várias formas, vá lá, tente conversar lá, diga que eu não quero confusão. É assim, você tem que buscar de todas as formas, mas isso vai partir do verdadeiro servo de Deus. Até Esaú perdoou, será que você não vai perdoar? Tópico 3, a família de Jacó segue seu caminho. Tópico 3, subtópico 1, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33, 16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Isso aí nós já falamos, eu já dei exemplos, né? Pode passar. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, irmãos, não só a oração do Pai Nosso, mas também Efésios 4:32 diz, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então nós só vamos conseguir perdão de Deus, Cristo só vai nos perdoar se nós perdoarmos os nossos irmãos. Você só pode também, como diz na primeira carta a João, você só pode dizer que ama a Deus se você amar o seu irmão. Então nós não podemos fazer uma coisa e falar outra. Não, eu estou bem com Deus, eu perdoo a todos, eu amo todos os irmãos em público, né? Mas por dentro, só você sabe que você não vai com a cara do irmão, não vai com a cara da irmã. Tem pessoas, irmãos, que eles odeiam outros e nem eles sabem por que é.
Sabe o que é isso? É o diabo trabalhando na vida deles. Eles deixam as coisas entrarem no corações deles assim tão fácil. Eu não sei por que eu não vou com a cara daquela irmã, eu não vou com a cara daquele irmão. Não existe isso, irmão. Nós somos servos de Deus. Você tem que ir com a cara do inimigo, dos ímpios. Você tem que ir com a cara das pessoas. Você tem que amar o seu inimigo. Aí o irmão que está do seu lado, você não consegue olhar na cara. Tem que olhar na cara e dar a paz do Senhor, olhando nos olhos. Não tem aquele negócio de olhar, paz do Senhor, aí vai lá, está com raiva de mim, por quê? Não, você tem que olhar nos olhos e dizer, ó irmã, paz do Senhor, olhe no rosto. Será que você não consegue olhar na face do seu irmão? Aí eu fico imaginando, e no céu? Será que um vai ficar dizendo, aí está aquele ali, é da tribo, né, dos assembleianos, esse dali é da tribo dos neopentecostal, eu não quero chegar ali, eu vou ficar nesse cantinho que eu conheço todos. Não. Quando você chegar no céu, você vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E como é que eu vou saber que lá tem Abraão, Isaque e Jacó? Lá você vai saber. Não precisa ninguém falar, olha o nome daquele, o nome desse, não. Você vai ver aquele lá, aquele irmão que eu achava que nem ia subir, está lá. E aí você vai ter que olhar na face dele. Então, é melhor você olhar aqui, porque é perigoso nem lá você chegar. Por causa dessas coisas. Porque quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Amém? Tópico 3, subtópico 2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Veja que a promessa ele fala, olha, volta para a casa de teus pais, né? Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém, como eu falei anteriormente. Pode passar, pastor. Sua decisão e escolha teria consequências ruins, que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Pode passar. Irmãos, se Deus te pede, faça. Não tente fazer do seu jeito. Tem coisas que nem precisa pedir a Deus. O irmão está com raiva de mim, estamos brigados. Precisa Deus chegar e dizer, olha, servo de Deus, Deus está me revelando que tu tem que pedir perdão a Ele. Não precisa, irmão. São revelações óbvias. Você não pode ter inimigo dentro da igreja, você não pode ter inimigo dentro dos seus irmãos. Como eu falei, se você tem que amar os ímpios, se você tem que amar, né, o seu próximo, que são pessoas de fora, por que você não pode amar os seus irmãos? Por que você não pode perdoar, pedir perdão? Então, esta aula é muito importante, é que nós possamos perdoar, que nós possamos nos reconciliar. Então, nessa semana, crie coragem, né, como o pastor de São Paulo, né, o pastor Eduardo falou, que ele estava relutando, e quando ele perdoou, que teve aquela reconciliação, Deus aumentou o vigor espiritual na vida dele. Então, muitas pessoas estão com a baixa espiritual porque eles não perdoam, porque aquele ressentimento está corroendo, né, o seu coração. Ele não tem o coração puro diante de Deus, ele não tem, né, aquele sentimento verdadeiro por Deus. Por quê? Eu não posso amar a Deus. Eu não amo o meu irmão, então eu não posso amar a Deus. Senhor, eu te amo, e vai louvor para lá, vai louvor para cá, mas Deus não está recebendo. Porque você não perdoa seu irmão, você não ama o seu irmão. Amém? Pode passar. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 3:20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. O que nós vemos nos patriarcas, irmãos, é que sempre eles iam agradecendo a Deus, levantando o altar, agradecendo pelas vitórias. Então, o que nós temos que fazer também é agradecer a Deus pelas vitórias. Tem pessoas, irmãos, que estão tão bem, está tão tranquilo, a sua vida está uma bênção, e parece que quanto mais abençoado ele é, mais ele esquece de Deus. Não, tem que ser igual aos patriarcas, quanto mais abençoado, mais você levanta altar.
mas você levanta altar dentro da sua casa, na igreja, onde você vai. E o que é levantar altar? É dizer que Deus está na minha vida, é as pessoas reconhecer que Deus está na sua vida. Quem passasse diante daquele altar ia dizer: olha aí, alguém levantou esse altar. Quem foi que levantou? Foi Jacó. Jacó levantou um altar aqui. Então todos reconheciam que ali era um altar. Era a cultura daquela época, os altares eram reconhecidos. E quando perguntavam quem foi que fez aquele altar, é o altar que Jacó levantou para o Deus de seus pais, Abraão e Isaque. Então que possamos levantar altares dentro das nossas casas. Muitos filhos têm se perdido porque na sua casa não tem altares levantados. Os altares estão quebrados, os altares estão rachados, os altares se perderam. E os filhos crescem sem ter um altar de Deus dentro da sua casa. Mas os filhos de Jacó, eles aprenderam, e sempre aprenderam com o seu exemplo. Meu pai, o meu avô, o meu bisavô, eles levantavam o altar e eu também vou levantar. Amém? Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio das nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Semana passada, até o irmão perguntou sobre o futebol, essa Copa do Mundo, se ela é um altar de Deus em nossas vidas. Se nós, irmãos, e o exemplo foi, tudo que nós colocamos acima de Deus, se nós amamos qualquer coisa acima de Deus, é esse altar que nós estamos levantando. Nós estamos trocando o ídolo, O único ídolo que nós podemos adorar, quem é só o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E também o verdadeiro Deus que está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, e estamos no verdadeiro Deus. E este é a vida eterna, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é este que tem que ser o nosso ídolo. Então, tudo que toma o lugar na nossa vida, primeiro, Jesus dá o exemplo. Se você ama a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ele dá o maior exemplo. Tem pessoas que amam muito mais a sua mãe e seu pai do que a Deus. Então, é o maior exemplo, tanto é um exemplo difícil que tem pessoas, rapaz, vocês são muito fanáticos, hein? Esses crentes são fanáticos, tem coragem de amar esse Jesus mais do que o pai e a mãe, e não tem que ser assim não. Pode chamar de fanático, mas o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem que amar acima de tudo. Se seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, seu esposo quer que você seja diferente do que a Bíblia fala, está errado. O verdadeiro, o verdadeiro conhecimento de a quem nós devemos amar e agradar é a Bíblia que fala. Então, se Jesus falou, está falado. Nós devemos amar Jesus, Ele, acima de tudo, até mesmo do pai ou da mãe. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossas vidas e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os seus deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gênesis 35, versículo 2. Então observe, irmãos, que às vezes Deus aparecia e dizia: olha, volta para a casa dos teus pais. E parece que o homem não entende, Veja que até os servos de Deus, eles falhavam. Às vezes querem exigir: olha, tu tem que ser perfeito. Nós lutamos para ser perfeito, mas nós temos que reconhecer que nós somos frágeis. Os patriarcas erraram. Era uma simples coisa: volta para a casa de teu pai. E aí ele compra um terreno na casa lá de Amor, em Sucote, e faz lá uma cidadezinha para ele e começa a morar ali. E por causa desse desvio que ele deu da vontade de Deus, parece coisa besta, não é verdade?
Às vezes Deus te manda fazer uma coisa e você diz, isso aqui é besteira, eu não preciso fazer isso não. Isso é coisinha pouca. Aí você vai e faz outra, vai dizer, tanto faz, eu vou por aqui. E você vai por outro lado e faz o que Deus não mandou, parece coisa besta, mas começa a acontecer tudo errado dentro da família. Os filhos tudo adorando deuses estranhos, fazendo coisa errada, a vida toda esbagaçada. Aí quando Jacó percebe, olha só, eu vou ter que tomar um rumo na minha vida, lançar aí fora todos os deuses, vamos mudar essa história. Ele, como sacerdote da casa, mudou e disse, olha, todo mundo agora vai ter que mudar. Nós vamos ter que dar um jeito, porque não adianta levantar altares e deixar a família toda desviada. E o exemplo parte de quem? De Jacó. Ele tem que dar o exemplo. Vamos sair daqui e vamos cumprir aquilo que Deus falou a mim. Vamos voltar e vamos para aquele lugar que é a vontade de Deus. Então, irmãos, é necessário nós sabermos o que Deus quer na nossa vida. Será que nós não estamos indo para o lado que nós achamos que é, né, melhor para nós? E às vezes é melhor para mim, para o Jacó, né? É melhor para o Jacó, mas é bom para a minha família, é bom, né, para cultuar a Deus, né? De repente aparece, né, uma oportunidade de trabalho fora da cidade, ou viajando, ou, né, em qualquer lugar, e você diz, não, é bom para mim, mas será que é bom para a minha vida espiritual? É bom para a minha família? É bom para o meu casamento? Será que não vai ser tudo destruído? E foi o que aconteceu. Eles tiveram, enquanto Jacó estava adorando a Deus, eles estavam adorando dentro da sua casa deuses estranhos. Tanto é que ele diz, jogai fora os deuses estranhos. Amém? Então temos que mudar primeiro dentro e depois, para depois mudar ao nosso redor. Conclusão. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Gênesis 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Então, irmãos, a vontade do diabo é acabar com a nossa família, acabar com as nossas vidas. Desde o jardim do Éden, ele vem, né, sussurrando, né, onde tem um vaso mais frágil dentro de casa. Deixa eu ver o que é que está fazendo a minha vontade. Aí o diabo fica olhando, isso daqui é fácil, manipular. E começa a manipular, uma briguinha daqui, uma briguinha dali. Quem é aqui na igreja que fica com atitudes assim, né, sempre dizendo, tem coisas erradas, fica sempre observando, se fosse eu faria desse jeito. Então o diabo, ele observa essas atitudes, essas palavras que nós lançamos. Os demônios estão, irmãos, ligados no que a gente faz. Então, quando nós começamos a ter essas atitudes, a primeira coisa que acontece é os demônios começam a agir, coloca sentimentos. Olha, tu vai deixar ela ser melhor do que tu vai deixar ela cantar melhor do que tu vai deixar eles se tornar melhor do que tu na igreja. Então, essas atitudes de grandeza, né, de orgulho, eu não vou perdoar, né, se eu não sou aquele que leva desaforo para casa, se me ferir, né, eu sou crente, mas o meu braço não é. Então, as atitudes humanas, por causa da queda, ela quer fazer com que nós tenhamos outras atitudes. Mas a palavra de Deus, esta lição, vem nos ensinar que nós temos que estar na dependência de Deus, né? A conclusão de tudo isso é que nós devemos ter prioridade em Deus, que nós devemos ter a prioridade em ter a vontade de Deus em nossas vidas, para não nos desviar. Que a queda, foi o que fez nós tomarmos várias atitudes de erros, mas nunca é tarde para acertar. Você pode ter errado até hoje, mas se você tomar uma atitude, Senhor, eu vou tomar uma atitude, eu vou perdoar. Senhor, eu vou tomar uma atitude, eu vou acertar, eu não vou continuar aqui em Sucote, eu vou voltar para onde Deus me chamou, para a vontade, para, né, o princípio da tua vontade, né? Eu quero chegar aonde Deus quer que eu esteja, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Então, é assim que nós vamos acertar, é observando a palavra de Deus. Então, irmãos, assim chegamos ao fim dessa nossa lição.
que Deus tenha proporcionado a nós que possamos, né, conhecer mais da sua vontade, e eu espero ter atingido, né, o objetivo desta lição. Amém? Que as palmas louvam o nome de Jesus. Rita Félix. Maravilha, graças a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu ouvi um comentário que perdoar é como lavar a alma, dar um banho na alma, né? E para isso o pregador dizia que o sangue de Jesus faz muito bem esse trabalho. Muito boa aula. Mas a gente sabe se foi boa, se voltar mais, né, irmãos? Glória a Deus. Crianças, vamos ler o versículo, classe crescendo com Cristo. E por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Muito bem, parabéns. A classe Estrela da Manhã. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam louvor, que somente eu mereço. Isaías 42:8. Muito bem, parabéns. Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12:15. Maravilha, parabéns. Classe jovens e adultos, verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê ânimo e coragem para perdoar. Amém, queridos? Quero convidar o evangelista Carlos Antônio, que vai dar continuidade e assim encerrar o trabalho em nome de Jesus. Saúde a todos com o Pai do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, ao presbítero Charles, por essa bênção que ele nos trouxe nessa aula. Eu espero que, assim como eu, os irmãos também tenham aprendido com o Senhor nessa noite, né? E que o Senhor conceda essa graça na vida deles sempre e sempre, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esse momento. E que o Senhor possa sempre estar do nosso lado, né? Nos livrando do mal, dos perigos e das tentações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso aqui na tua presença, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz e continuará fazendo por nós, contando, meu Pai, que o Senhor esteja do nosso lado, fortalecendo a cada um de nós, meu Pai. Leva para o nosso lar, livrando do perigo do mal, da tentação, dá uma boa noite de sono para cada um dos teus filhos e aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor, que o Senhor também abençoa, que a tua graça alcance a cada um deles, meu Pai, e que a tua maravilha esteja na vida de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos mais uma vez pelo presbítero Charles, pela sua família, meu Pai, que tuas bênçãos também alcance todos os familiares dele, meu Pai. Abençoando, meu Pai, os pastores desse ministério, meu Pai, e de todos os ministérios. Em nome de Jesus Cristo, curva a tua cabeça, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, presente hoje e para todos sempre. Todos dizem... Saúde outro com a paz do Senhor Jesus Cristo.